Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. E boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Bem-vindo. Mais uma vez estamos reunidos, louvar e agradecer ao nosso bom Deus pela vida. Agradecer aos Espíritos bondosos pelo amparo que temos e ao Mestre Jesus. Agradecemos pelos seus ensinamentos. Vamos pedir a Deus que nos proteja e ilumine nossos pensamentos e que sempre guie nossos passos para trilhar o caminho do bem. Agradecidos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E hoje, para nós, para a nossa explanação, temos a Ica, trabalhadora da casa, que vai falar sobre o bem e o mal. Que Deus ilumine e que nós possamos compreender a mensagem que ela vai nos passar. Uma boa noite a todos. Boa noite. Também os que estão nos assistindo pelas redes sociais. E obrigado, tio Pino. Então, hoje, como eu vou falar sobre um pouco sobre o bem e o mal. Segundo a doutrina espírita, o bem é tudo aquilo que está em conformidade com as leis divinas, com as leis de Deus. E o mal é a ausência do bem, ou seja, tudo que se desvia dessa lei. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, mas dotados de livre-arbítrio. E através das suas escolhas e experiências, os espíritos aprendem e evoluem. Então, todos nós, temos o bem e o mal dentro de nós. Até tem uma metáfora que diz, né, que tem o leão e o tigre. Nós temos um leão e um tigre dentro de nós. E aí a criança vai e pergunta, mas qual que vence? Aquele que a gente alimentar. Então, é uma metáfora, mas dá para a gente entender. Que, então, o que vai ser é aquele que eu mais praticar, aquele que eu mais exercitar. Nós, quando diz aqui que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, nós, espíritos encarnados, no momento, fomos criados, todos nós, simples e ignorantes, com a meta da perfeição. Então, nós estamos no planeta de expiação e prova. Então, todos nós aqui já sabemos alguma coisa. Já não estamos totalmente ignorantes. Nós já sabemos algumas coisas. Por quê? Porque nós já estamos no planeta de expiação e prova, transformando para a regeneração. Mas, então, esse planeta já passou do primitivo. Então, por isso, todos nós já sabemos alguma coisa. Mas todos nós precisamos saber muito mais, até chegarmos à perfeição, né? E nisso, então, tem a trajetória de vencermos o mal que está dentro de nós. E, geralmente, a gente, em vez de vencer o mal que está dentro de nós, a gente vê o mal lá fora. Mas é a caminhada, é o processo. Então, através das nossas escolhas. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, nascemos todos iguais com o livre-arbítrio. Se eu quero ou não fazer. O livre-arbítrio, ele é justamente para mim ter o merecimento. Porque se eu não tenho livre-arbítrio, as minhas escolhas não teriam valores para mim. E sim para quem escolheu, né? Antigamente,
antigamente não, muito lá atrás, os casamentos eram escolhidos pelas famílias, né? Então, como é que fazia? Eu escolhia para o outro. A pessoa não tinha o livre-arbítrio de escolher com quem casar. Hoje já não é mais assim. Hoje já... E o que aconteceu para que isso mudasse? Olha a evolução. Então, nós estamos dizendo que o bem é não transgredir a lei divina. Mas a lei dos homens, elas também servem para modificar a sociedade. Então, uma sociedade oprimida, uma sociedade que as mulheres não tinham voz, hoje já tem, né? Então, olha a evolução. É tudo combatendo o mal, a ganância, o egoísmo, a vaidade, essas coisas que a gente pensa que nunca tem, que a gente vê sempre nos outros. Mas se nós estamos no planeta de expiação e prova, porque nós temos. E feliz daquele que vê o orgulho, a vaidade, os ciúmes, a inveja em si. Porque é o primeiro passo para que a gente possa corrigir. O mal surge quando o espírito usa mal o seu livre-arbítrio. Então, se eu uso ele para escravizar os outros, né, eu vou sofrer a consequência. Muitas vezes, o mal é resultado da ignorância, da falta de compreensão das leis de Deus. À medida que o espírito se esclarece, tende a praticar o bem de forma mais natural e constante. Como assim, né? Então, a ignorância. Por exemplo, a gente pega uma criança e ela faz xixi no nosso colo. Não é legal, né? Mas a gente não vai espancar a criança porque fez xixi no nosso colo. A gente não vai bater nem nada. A criança, quando é pequena, ela não caminha, ela vai, cai e a gente tem que segurar, a gente tem que proteger. Nós netos, né, Gleice? As crianças puxam as toalhas, viram tudo. A gente tem que ter uma atenção incrível para as crianças, porque se machucam. Mas por que elas fazem tudo isso? Porque elas são má? Porque elas são satã? Não. Porque elas são ignorantes nas atitudes, nas situações. Assim, nós somos perante Deus, crianças. Fazemos as coisas tudo errado. E Deus sabe que ali na frente nós vamos fazer certo. Por isso que Ele permite que nós façamos errado. Para que a gente aprenda. Mas a gente tem 2 caminhos a seguir para aprender. Pelo amor ou pela dor. Esse é o livre-arbítrio. Essas são as nossas escolhas. Somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém nasce com a culpa do pai. Como a gente aprendia, né, em outras religiões. Estou pagando 3ª e 4ª geração. Né? Não. Nós reencarnamos. Eu até estava assistindo uma palestra da Nete Guimarães essa semana, e ela falava da doença do câncer, que as doenças, elas eram, geralmente quem tem câncer, não é uma regra, né, mas segundo a pesquisa lá, diz que é rancor e mágoa retida. Então, diz que tinha um senhor que estava fazendo um tratamento e ele queria, com psicólogos, para achar, então, as causas do rancor dele, das mágoas, das coisas, para ser trabalhado, para que amenizasse a doença dele. E daí, chegou um certo ponto lá, ele achou que tinha que perdoar, que ele estava com muita raiva, rancor de uma pessoa, e ele disse assim, não, tem que perdoar. Mas tem que perdoar tudo? Não, então, e essa não tem condições, então vai ficar com a doença. Isso é uma. Aí ele diz assim, mas como assim
que a doença, então, causa, é nós mesmos que nos causamos as doenças, essa coisa toda. E aí diz assim, mas então como é que tem câncer em criança? Se a criança não tem, criança nasce com câncer, e aí ela não tem mágoa nem rancor, não tem. Morre o corpo, o espírito não morre, reencarna com as faltas. Então, aquela criança, ela fala, pode ser aquela pessoa que pegou os remédios de câncer, botou farinha e vendeu lá para umas pessoas doentes, ganhou muito dinheiro. Já pensou? Tirou de vender farinha para uma pessoa doente nesse estágio. Aí reencarna, vai. Então, o mal que eu faço, eu tenho que me arrepender, né? Tomar consciência. Que bom quando a gente nota que a gente errou, que a gente transgrediu a lei. Então, eu me arrependo, mas se arrepender só chega? Não. E eu tenho que reparar. Tem que fazer a lei da reparação. Então, como o suicida, né? O suicida, se dá um tiro na cabeça, ele vai lesionar o cérebro. Numa próxima encarnação, ele poderá nascer com uma deficiência mental. Pode vir paralítico, né? Então, como tem a história de um livro que eu li, que ela era uma princesa e ele era o filho do rei, o príncipe. Ela não era princesa, ela era do empregada, cuidava da princesa, da rainha. E a rainha morreu e ela era apaixonada pelo filho do rei, pelo príncipe. E eles tinham um relacionamento. Só que quando quando a rainha morreu, o rei quis casar com essa serviçal. E a família inteira trabalhava no castelo e o rei obrigou ela a casar. E aí, casou. Quando o rei foi viajar, era naquele tempo era cavalo, né? Demorava bastante. Eles foram ter um encontro amoroso na torre do castelo e o rei voltou, desconfiado, voltou. E pegou eles em adultério. Quando eles viram que o rei estava chegando, o rapaz se deu um tiro na cabeça. E a moça se jogou da torre. Os dois morreram. Na encarnação posterior, para a reparação, ela teve um filho. Ela teve um relacionamento, nasceu numa família abonada, né, com boas posses, e caiu daí engravidou, teve um menino com síndrome de Down. Ele tinha um problema menino. E ela, com 21 anos, caiu do cavalo e ficou paraplégica, só mexia com a cabeça. E aí ela estava muito triste e foi fazer uma regressão com esse Arnold, é o nome do senhor que fez a regressão, e um doutor. E na regressão, então, foi narrado que era essa situação. Aquele menino com síndrome era o príncipe que tinha se dado um tiro na cabeça. E ela foi com os 21 anos que ela se jogou da torre, que ela caiu do cavalo, então voltou a ficar com o corpo debilitado, que ela debilitou. E aí a gente pergunta assim, mas eu ficava sempre meio pensando, mas meu Deus, né? Então aquilo que eu faço eu tenho que passar. Então assim, por que eu tenho que provar, né? E aí Deus é tão misericordioso que não é para Deus, não é para o outro, é para mim. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E se nós não repararmos, a nossa consciência não tem paz. Como diz os antigos, ditados dos antigos, eu adoro os ditados antigos, tem sempre fundamento. Bota a cabeça no travesseiro e descansa. Paguei tudo as minhas contas, posso dormir tranquilo. Não é assim que os antigos diziam? Bota a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, não tenho mais minhas contas, consegui pagar tudo. Né? As leis divinas, elas são para nós. Então, quando nós entrarmos em paz com a nossa consciência, nós temos que fazer a reparação. Enquanto isso, nós não reparamos. Nós não reparamos.
E sempre vai ter oportunidade de reparação, porque Deus nos proporciona trabalho, cada um com aquele que precisa. Então, quando a gente está numa encrenca, que todos nós temos, uns já passaram, outros já estão passando, outros vão passar de novo, e assim a gente vai, porque a gente não está em colônia de férias. Então, quando nós estamos numa encrenca, a pergunta que a gente deve se fazer é: o que Deus quer que eu aprenda com isso? Aonde que eu estou transgredindo a lei que eu não estou vendo? Então, como aquele senhor que ele não conseguia ver onde é que estavam as mágoas. Quantas vezes nós agimos e nem sabemos que estamos transgredindo a lei, nem se demos conta. Então, parar, respirar, ficar com nós mesmos. Quando as coisas estão dando errado, quando a gente fica doente, né? Tudo situações assim, prestar atenção. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso fazer diferente para que isso não me aconteça de novo? No processo de evolução, o espírito experimenta provações e expiações que servem para corrigir erros do passado. Então, aquilo que eu falei da moça lá, né, do castelo. Então, é a oportunidade de corrigir-se. E não é castigo nem nada, né? É a oportunidade de entrar em paz consigo mesma. Essas experiências podem ser vistas como mal pelo espírito encarnado, mas são oportunidades de aprendizado e progresso. O Chico diz, ou dizia, né? Nada é em vão. Nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Tudo na nossa vida que acontece, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E essa razão é que a gente tem que buscar, né? Entender. Espíritos ligados ao mal podem influenciar negativamente aqueles que estão na Terra. Contudo, espíritos ligados ao bem atuam como guias e protetores, incentivando-nos a seguir o caminho do bem. A escolha é nossa, mas a consequência é inevitável. A escolha é nossa e a consequência também é nossa. Então, não tem eu fazer para o outro. Tudo que eu fizer, volta para mim. O que somos forma o nosso campo vibratório e define nossas companhias. Então, nós imaginamos que nós estejamos numa bolha. Aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que agimos, aquilo que... quando eu olho assim para uma pessoa, o que será que eu vejo por primeiro na pessoa? Ah, mas ela é antipática. Ah, mas ela é simpática. O que será que eu vejo? Eu começo a me analisar. Quando eu vou numa rua, num lugar, eu fico reclamando de tudo, de todos. Então, como é que é? Quais são as minhas companhias espirituais? E aí a gente se pergunta, né? Quais são as minhas companhias encarnadas? Quem é que gosta de ficar perto de mim? Tem alguém que gosta de ficar perto de mim? Ou será que todo mundo, quando me vê, vira as costas ou, sei lá, faz de conta que não tem casa? Isso é situações onde a gente vai começando a se conhecer. Como é que eu estou agindo? Por que as pessoas estão agindo desta forma para comigo? Por que as pessoas estão sendo agressivas comigo? Tudo isso é para mim analisar qual é as minhas companhias espirituais. Porque eu sou o imã. E através do meu pensamento, das minhas atitudes, das minhas ações, eu vou atrair. Porque se quem gosta de romance, ou quem gosta de filme violento, não vai querer assistir filme romântico, né? Vai querer assistir violento. Então, qual é as companhias que eu vou ter para assistir tal filme?
Quem gosta de baile vai atrair gente que gosta de baile, para ir para o baile. Quem gosta de música vai atrair gente que gosta de música. Então, nós atraímos. E também somos atraídos. Então, quando eu der muita margem para minhas raivas, para minhas mágoas, para meus... Se eu fico o tempo inteiro me queixando, quem é que eu vou ter de companhia? Né? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Mesmo que eu desencarnar lá para a espiritualidade, eu vou continuando ser eu mesma. Não vou nem ser melhor e nem pior. Eu vou continuar sendo do jeitinho que eu sou aqui. Se eu não procurar me modificar. Né? Então, essas experiências podem ser vistas como mal... Ah, tá, já li. O que somos forma o nosso campo vibratório. Se sou negativa, tenho raiva, rancor, desejo de vingança, orgulho. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Quem é que eu atraio? Se eu sou muito negativa, eu vou para uma fila e fico reclamando. Aí, quando eu vejo a fila inteira, fica reclamando, não é assim? Se a gente está numa fila e um começa a dizer, bah, mas está demorando. Ou vai no médico, mas esse médico está demorando, mas... Começa todo mundo a ficar agitado. Agora, se tem alguém que diz, mas olha que lugar bonito, que coisa boa, né? Ai, mesmo estando na fila, mas vou arrumar amiga, vou conversar com a primeira da fila ali, vamos fazer uma amizade, vamos fazer, né? O que vai acontecer? Todo mundo vai, elas estão conversando, daqui a pouco está todo mundo conversando. Então, nós podemos fazer a diferença. E quando nós fizemos a diferença, o primeiro é nós. Né? Sempre é nós que ganhamos. Mas se sou positivo, da mesma forma, né? Acolhedor, prestativa, atenciosa, humana, qual será que é as companhias que vai ter, né? Com certeza vai ter companhias boas. Então, sejamos o bem. Não revidar o mal com o mal é uma forma de amor. E amar é perdoar. Porque o Divaldo sempre diz, né? Que o mal que me fazem, ele não me faz mal. Mas o mal que eu faço, me faz mal. Porque me torna uma pessoa má. E isso sim é maldade. E isso sim é ruim. Para quem? Para mim. Porque quando me fazem alguma coisa... Tem uma amiga minha que disse que caluniava o irmão dela. Diziam que ele estava roubando fios de telefone, sei lá. E aí ela sofria muito. Se debatia, brigava e fazia, acontecia, né? Mas quem pensa que são? Mas imagina só, não sei o quê. Um dia, a polícia pegou ele. Não é que ele estava roubando mesmo? Só que ela não acreditava. E daí ela disse, Ica, 1000 vezes fosse calúnia. Difícil ela agradar o povo, né? Mas tô dramatizando, mas... Então, realmente... Então, e o Divaldo fala sobre isso. Diz assim, então, se alguém te caluniou, se é verdade o que o outro está dizendo, não é calúnia. Então, se é verdade aquilo que ele está te dizendo, é uma forma de tu pensar e corrigir que não está legal. E se não é, deixa para ele. Mas e o que os outros vão dizer? Se os outros se conhecerem mesmo, não vão dizer nada. E se os outros disserem, deixa que diga. Continua sendo tu mesmo. Se for do bem. Mas se for do mal, mude. Mude. Né? Porque o mal que me fazem não me faz mal. Não revide o mal com o mal. Quem perdoa, liberta. E quem não perdoa,
escraviza, aprisiona. E assim é tudo na vida. Quem perdoa, liberta-se. Porque no livro Amor Imbatível, Amor, da Joana de Ângeles, tem uma parte que fala que a mágoa, o rancor, o desejo de vingança é como nós estivermos segurando uma brasa acesa na mão para jogar no inimigo. Eu fiquei pensando naquela vez que eu li isso, faz muitos anos, e eu achei muito interessante. Não vale a pena. A gente vai se queimar. E o outro não está nem aí, né? Então, é bom a gente se esclarecer. A doutrina espírita esclarece e consola. Esclarece. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo tanto? O que eu posso fazer para mudar isso? E assim nós somos. Nós temos que buscar isso. Porque somos responsáveis por nossas escolhas e ações. Ao escolher o bem, contribuímos para a nossa própria evolução e para o progresso da humanidade. Você pode ser o que pensa ser. Mas se você não pensar, nunca vai ser. Porque tudo começa no nosso pensamento. Nós pensamos, sentimos e agimos. Então, vamos pensar. Pensar e esse pensamento, essas nossas ações, olhar para nós mesmos e, sim, fazer a transformação. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Tiago, pela explanação que fizeste. Acho que o pessoal entenderam o que você trouxe para eles. Agora, vamos fazer nossa oração para todos os irmãos encarnados ou desencarnados que estão passando por alguma dificuldade. Os que estão nos hospitais, nas ruas, os que precisam de consolo e de acolhimento. Que Deus bondosamente console e conforte a todos. Agora, fazemos o nosso passe coletivo. Fechando nossos olhos, vamos entrar em sintonia com o Mestre Jesus, com mentores espirituais que nos auxiliam nos momentos difíceis, trazendo harmonia, amor, saúde para o nosso corpo e nosso espírito. Que esses fluidos benéficos que estamos recebendo nos tragam o conforto, a coragem, a fé, para seguirmos nossa caminhada, nos tornando pessoas melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos nessa noite e convidamos para estarmos juntos novamente no próximo sábado, às 19 horas. Boa noite a todos e vamos em paz. Que assim seja.